tarde, pessoal. Essa live vem por finalidade abordar o tema do TDAH em crianças, e é um tema muito recorrente que os pais pedem para que a gente aborde. Muitas crianças vão até os consultórios médicos de psiquiatras ou neuropediatras e de psicólogos também, com suspeitas, onde os professores ou os pais apontam e relatam que a criança aponta sinais de impulsividade, hiperatividade ou desatenção em excesso. Então, geralmente, o professor observa o aluno muito disperso em sala de aula, aquele aluno que tende a ficar perdido, aquele aluno que tende a ficar não concentrado com frequência no que a professora diz, aquele aluno que vive no mundo da lua, aquele aluno que tende a ficar bastante disperso em sala de aula, tende a apresentar sinais de dispersão, e também aqueles alunos muito impulsivos, que não param quieto, aqueles alunos que tendem a não prestar também atenção nos professores, mas são mais impulsivos e mais hiperativos, que têm traços de maior desinquietação. São alunos inquietos, diferentemente dos outros que eu citei, que são somente desatentos, porém, o que há de interessante nisso é que eu já estou fazendo a diferenciação dos dois tipos de TDAH que existem. Primeiro, nós temos em literatura a divisão do TDAH em dois. Primeiro, que TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno do déficit de atenção significa está correlacionado com os sinais de desatenção que a criança apresenta. O H é de hiperatividade. Hiperatividade, então, com esses sinais mais focados em impulsividade, desinquietação, e crianças que tendem a falar muito, conversar bastante, mas também apresentam traços de dificuldade em concentração. O que seria interessante é, primeiro, fazer uma varredura de comportamentos nessas crianças para verificar se ela apresenta traços de déficit de atenção, traços mais de hiperatividade ou os dois traços. Então, o TDAH pode ser dividido em transtorno do déficit de atenção, que é basicamente do tipo desatento, que a criança não apresenta os traços de hiperatividade, ou também pode ter somente os traços de hiperatividade, ou pode haver os dois, chamado de TDAH misto, onde a criança apresenta os dois traços, tanto de desatenção quanto de hiperatividade. Então, eu gostaria de colocar algumas situações para os traços de desatenção que, caso vocês venham a ter filhos, sobrinhos, conhecidos, crianças conhecidas que apresentam esse tipo de comportamentos, que ficassem atentos, pois pode ser sintomas para um possível déficit de concentração. Então, claro que precisa sim, de um diagnóstico mais focal, feito por um médico e também por um psicólogo, para que o tratamento seja mais adequado. Porém, a partir desses sinais, os professores e os pais podem já observar se a criança aponta comportamentos que podem ser necessários de uma avaliação mais profunda de um psicólogo ou de um psiquiatra infantil ou de um neuropediatra. Então, vou citar para vocês primeiro os traços de desatenção. Os comportamentos de desatenção que são comuns e frequentes em crianças desatentas. Primeiro, crianças que não conseguem prestar muita atenção a detalhes ou cometem erros por descuido nos trabalhos de escolas ou tarefas. Então, aquela criança que tende a cometer erros com frequência, esquecer letras, anotar alguma coisa. Aquelas crianças que frequentemente esquecem palavras, aquelas crianças mais esquecidas, não conseguem prestar atenção a detalhes, às vezes óbvios, que estão ali na frente dele, e isso acontece com recorrência. É claro que isso, uma vez ou outra, vai acontecer com qualquer criança e até com qualquer pessoa adulta, mas a diferença é que isso acontece com uma frequência grande, então, o que passaria do que seria não visível, porque às vezes a gente consegue entender, mas quando isso começa a ficar frequente, a gente começa a ter uma atenção maior sobre isso, e aí se torna excessivo esse tipo de comportamento. Então, esse primeiro traço é importante que seja observado. O segundo traço de comportamento é
crianças que têm dificuldades em manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Crianças, por exemplo, que mesmo fazendo atividades que ela gosta, ela não consegue se concentrar por muito tempo. E hoje, com o uso de internet, com o uso de celular, com o uso de computadores, muitas crianças ela têm dificuldade em manter o foco, às vezes até por conta do excesso de informação. Esse excesso de informação, que às vezes todos nós hoje somos vítimas disso, acontece que a criança às vezes ela tem um jogo e aí ela não consegue terminar aquele jogo, ou então ela fica variando demais no jogo que ela está jogando e às vezes não se concentra em nenhum e não aprende nenhum e acaba não se destacando e não desenvolvendo nenhum jogo daquelas que ela está apresentando. Ou também crianças que têm dificuldade de manter a atenção em filmes, desenhos, ou crianças que têm dificuldade de manter atividades de lazer em geral, como atividades esportivas e etc. Porém, esse fator não quer dizer que ele é predisponente. Tem crianças que apresentam TDAH que conseguem manter a atenção em jogos, que conseguem manter a atenção em atividades de lazer. Porém, são atividades que ele considera muito estimulante. Então, crianças com TDAH, se ele não considerar a atividade extremamente estimulante, extremamente motivadora, acaba que acarreta numa situação de que ele não consiga manter o foco por muito tempo. Então, ele precisa estar sempre estimulado, sempre motivado. Mas, algumas crianças, a gente pode observar que mesmo em atividades de lazer, como filmes e jogos, ela ainda apresenta esses traços de dificuldade em se concentrar, de dificuldade em terminar as tarefas. Crianças também, por exemplo, outro traço que eu queria colocar são crianças que às vezes você está falando com ela, ela parece que não está te escutando. Aquela criança que está perdida no mundo da lua, você fala uma coisa, ela não entendeu, e ela acaba às vezes perguntando várias vezes aquilo que você disse, porque ela está com dificuldade em manter a concentração naquilo que a gente tem comunicado a ela. Então, o que acontece? Claro que, como eu estou falando, isso precisa acontecer com recorrência. Então, precisa ser um fator, uma coisa que acontece com uma frequência acima do que seria considerado normal, mas esse é o terceiro traço que eu queria colocar, e aí eu gostaria que vocês ficassem atentos a todos esses. O quarto traço seria: não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações. Aquela criança que deixa tudo pela metade, não segue as instruções que a gente coloca, as regras, querem pular as regras, querem fazer do jeito delas. Às vezes, também não consegue terminar os deveres de casa, ficam desatentas, perdem tempo, fazendo outras coisas que não são tão importantes naquele momento. Crianças com TDAH têm dificuldade em separar o grau de importância das coisas. Então, claro que toda criança vai ter uma certa imaturidade em relação a isso, porém, a criança com TDAH apresenta maior dificuldade em relação à priorização de tarefas. O quinto fator comportamental que seria interessante que vocês observassem na área de desatenção é ter dificuldade de organizar as tarefas e atividades em geral, seja em casa, no quarto ou na escola. Lembrando que, para que a criança apresente TDAH, é necessário que aconteça em pelo menos 2 ou 3 ambientes diferentes. Por exemplo, a criança apresenta os traços de TDAH na escola, e também apresenta em casa, e também apresenta na igreja. Então, isso vai fortalecendo mais o critério diagnóstico para essa criança. Agora, quando a criança só apresenta em um local específico, pode ser que uma questão de desmotivação por conta de estar naquele local e etc. Mas, geralmente, com crianças com TDAH, tendem a apresentar esses traços em locais, mais de 2 locais diferentes. O sexto traço de comportamento é que evita e não gosta ou se envolve contra a vontade em atividades de esforço mental prolongado. Aquelas crianças que tendem a demonstrar marasmo, falta de disposição para atividades cognitivas, que faz com que ele pense, que faz com que ele tenha que meditar bastante naquilo ali, que faz doer um pouquinho a cabeça, porque, claro que tem que ser uma atividade adequada para a idade deles, mas, diferentemente de outras crianças, que ficaram empolgadas com essas tarefas, essas crianças tendem a apresentar desmotivação, falta de interesse, e perde o gosto pela atividade
quando tem um esforço mental muito prolongado. O sétimo traço de comportamento seria que crianças que perdem coisas em todos os lugares, como lápis, livros, não esquece onde deixou, esquece sempre onde deixou as coisas. Aquela criança que deixa as coisas em casa, às vezes esquece coisas na escola, não consegue organizar a mochila de forma adequada. Então, é um traço muito interessante e também muito frequente em crianças com TDAH. Crianças, o oitavo comportamento, são crianças que se distraem com estímulos externos. Qualquer estímulo, a criança está aqui na escola ou em casa e ela vê um estímulo, às vezes um cantar de um passarinho ou qualquer outra coisa, e ela acaba desviando o foco para isso e deixando de fazer aquilo que ela estava fazendo no momento, para se atentar a detalhes, às vezes, banais do ambiente. O nono e o último dos traços de TDAH, de déficit de atenção, focado no desatento, são crianças que são esquecidas. Crianças que, além de esquecerem objetos, são esquecidas no seu dia a dia. Esquece como foi a atividade na escola, esquece de contar o que aconteceu no seu dia. Crianças que tendem a esquecer bastante aquilo que acontece com elas. Esse esquecimento é muito provável que pela falta de atenção, pela falta de foco, pelo fato de estar sempre com a atenção focada em outras situações, elas tendem a não lembrar aquilo que elas fizeram durante o dia. Então, como eu falei, esses são os 9 traços do TDAH do tipo desatento, né, que eu gostaria que vocês ficassem alertas, mas claro que para isso tem que ser com uma frequência considerada grande, uma frequência que seria considerada no critério bastante ou demais. Então, se for só um pouco, ou às vezes só um pouquinho, nem um pouco, não deve se desconsiderar. Mas quando acontece bastante algum desses 9 traços, é interessante que seja procurado ajuda. Agora eu vou colocar agora mais alguns sinais em relação aos traços de hiperatividade. Primeiro, crianças que se mexem muito a mão e os pés e se remexem na cadeira da escola. Aquela criança que fica se mexendo em cadeira na escola ou em casa e não consegue ficar parada de jeito nenhum. Então, essas crianças têm traços de hiperatividade. Então, esse é o primeiro traço. Crianças muito inquietas, crianças que não ficam quietas, se mexem muito, bate perna na cadeira. São aquelas crianças que você vê que ela está agoniada de ficar parada em algum local. E isso acontecendo com frequência alta é um sinal de hiperatividade. Outro traço também que pode acontecer nesse sentido é o de desatenção. Crianças assim também tendem a ser distraídas, tendem a ser crianças esquecidas das suas atividades. Crianças que ficam caminhando de um lado para o outro na sala ou dentro de casa sem parar, aquelas crianças que têm uma energia gigantesca, parece que está ligado, parece que a bateria nunca acaba, é um traço de hiperatividade. Crianças que correm bastante, sobem mobília, desce, pula, quebram coisas, então tem dificuldade em ficar sentado, tem dificuldade em esperar a sua vez. Então, são sinais importantes de impulsividade e hiperatividade. Crianças que também têm dificuldade de fazer atividades monótonas e calmas, né? Aquelas atividades que precisam de atenção, precisam de foco, elas começam a mostrar agonia de estar fazendo aquilo ali, começam a mostrar nervosismo. Então, atividades calmas para essas crianças são difíceis dela manter o foco e continuar fazendo aquilo que foi proposto. Então, assim, são crianças a 1000 por hora. Como eu falei, crianças que a bateria nunca acaba. Crianças falantes, que falam muito, têm dificuldade em ouvir, são verborrágicas, falam em excesso demais e às vezes não prestam atenção naquilo que a gente fala, também é um traço muito importante e característico de hiperatividade. Então, crianças, por exemplo, quando você vai fazer alguma atividade, ela fala de forma precipitada, ela erra por não esperar que você termine, às vezes não lê todo o enunciado de uma pergunta, ou de uma prova, ou de uma atividade, já vai respondendo, e quando vai ver, é porque ela não leu direito, porque já foi se empolgando e respondendo ali da primeira ideia que teve de resposta. E também crianças que interrompem muito, se intrometem em conversas dos outros, crianças que têm
essas características são específicas de hiperatividade. Claro que, juntando esses dois pontos, tanto de desatenção quanto de hiperatividade, se a criança apresentar uma taxa de comportamento altas nesses dois critérios, ela pode apresentar um TDAH de tipo misto. Mas, se for dividido em só um lado ou no outro, pode ser que seja TDAH do tipo desatento ou TDAH do tipo hiperativo, impulsivo. Tá certo? Então, gostaria de salientar também que o TDAH não quer dizer, não está relacionado com a inteligência. Existem crianças com TDAH que são extremamente inteligentes. Então, não quer dizer que a criança, pelo fato de apresentar TDAH, que ela vai ter um déficit em sua inteligência. Porém, as crianças com TDAH, nos testes psicológicos, nos testes de avaliação de atenção, elas apresentam déficits em atenção seletiva e atenção sustentada. O que seria atenção seletiva? A atenção seletiva estaria relacionada com a capacidade de selecionar estímulos no ambiente e escolher aqueles que seriam mais adequados para ser utilizados no momento. Então, esse é o tipo específico de atenção seletiva. Então, a criança ela tem dificuldade em selecionar os elementos daquele ambiente e escolher qual é o melhor para ela utilizar naquele momento. Então, por exemplo, se a criança estiver num local muito barulhento, ela pode ter dificuldade de manter o foco, ela pode se distrair com qualquer outro estímulo. Então, isso são características da atenção seletiva em déficit, né, caso isso ocorra com frequência. E também são crianças que têm déficit na atenção sustentada, que é aquela capacidade de você se focar em uma determinada tarefa por um longo período de tempo. Então, você está fazendo uma atividade ininterrupta por mais de 1 hora e etc., 30 minutos, 1 hora, depende da criança, para verificar qual que seria adequado para ela. Essas crianças tendem a ter déficit também nessas funções da atenção sustentada e atenção seletiva. E também essas crianças apresentam déficit em memória de trabalho. Então, a memória de trabalho está relacionada com a capacidade de evocar, acessar a memória, de evocar tarefas que foram feitas num espaço curto de tempo. Então, geralmente essas crianças elas tendem a apresentar um déficit grande em memória de trabalho, tá certo? Então, os testes psicológicos são importantes, principalmente focados nessas 3 áreas, né? Testes de atenção, testes de atenção sustentada, de atenção seletiva, testes de memória do trabalho e outros testes são importantes para que avaliem essas funções cognitivas da criança e, se assim apresentando positivo, são sinais juntos e correlacionados com esses critérios comportamentais que eu coloquei, para que a criança apresente sinais positivos para TDAH. Então, é necessário que essas crianças que têm um diagnóstico de TDAH façam tratamento médico. Algumas dessas crianças, a partir do critério do profissional que atender, vai precisar medicar, e é necessário também que essas crianças façam um processo terapêutico com o psicólogo, para que assim elas possam reorganizar as suas atividades, o psicólogo possa orientar os pais para que aprendam a lidar com essa criança que apresenta esse tipo de transtorno. Então, é necessário a intervenção profissional, é necessário também que a escola tenha uma visão diferente dessa criança, é necessário que essa criança sempre se sente à frente, é importante que o professor entenda que essas crianças precisam estar sempre motivadas, então atividades desafiantes para essas crianças são muito importantes. Então é interessante que o professor sempre esteja desafiando elas, estejam instigando para que elas participem das atividades em escola. Então, quanto mais o professor for dinâmico, quanto mais o professor mostrar desafio, mostrar brincadeiras que possam vir a estimular a atenção da criança, isso faz com que
a pessoa com TDAH, a criança com TDAH, tenda a aumentar a sua concentração em sala de aula. Então, é também necessário que essas crianças aprendam a criar rotina, a ter disciplina, a desenvolver esses critérios comportamentais, que são muito importantes para que ela consiga viver de forma adequada com esse problema e que não afete o seu futuro, pois muitas pessoas com TDAH tendem o seu futuro prejudicado pelo fator desatenção, pelo fator hiperatividade, porque afeta nos estudos e, consequentemente, pode afetar na vida acadêmica e também na vida profissional. Então, qualquer dúvida que vocês quiserem, pode deixar aqui embaixo, podem entrar em contato também comigo pelo celular, e aí, por hoje é só. Obrigado.